Prezados irmãos e irmãs, a palavra de Deus que nós acabamos de ouvir nos coloca diante de um tema que é mais do que simplesmente uma reflexão, mas de um tema que se relaciona com uma necessidade que toda pessoa humana tem para poder crescer. E qual é esta necessidade? A necessidade de ser ajudado a reconhecer onde falha. Isto é a correção, que para nós cristãos é chamada de correção fraterna. E o que é a correção fraterna? A correção fraterna, como a própria expressão nos diz, se faz porque ama, porque reconhece no outro um irmão. É aquilo que São Paulo diz na segunda leitura de hoje, na carta aos Romanos: não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo, pois quem ama o próximo está cumprindo a lei. Então, quando nós corrigimos e também quando nós nos deixamos corrigir, nós estamos praticando o amor. Tanto que uma das obras de misericórdia é justamente corrigir. Porque quem ama verdadeiramente se compromete com a vida do outro para que o outro cresça. Mas quando não se ama, então não há um compromisso. E se não há compromisso, então eu nem estou ligando se o outro está se desencaminhando ou não. Então vejam, se nós fazemos isso, muitas vezes com uma plantinha, não é? Nós ali estamos cultivando uma planta, e quando ela começa a crescer, ela vai tombando para um lado. O que é que a gente faz? Coloca ali uma varetinha, amarra ali um pauzinho. Para quê? Para ela ir crescendo de forma direita. Então, se a gente tem cuidado com uma planta, quanto mais não será o nosso cuidado com o nosso próximo. Então, a correção, ela é necessária. Porém, é preciso também saber fazê-la. Aí é o evangelho de hoje. O que é que Jesus diz? Jesus não diz apenas que é importante e que nós devemos corrigir, mas Jesus diz como devemos corrigir. Podemos assim falar de uma pedagogia, um modo muito eficiente e caridoso de fazer a correção, de ajudar o irmão a reconhecer o seu erro e colocar diante dele a possibilidade de pedir perdão, de se consertar, de ter mais uma oportunidade. Então isso de fato é o compromisso de quem ama. E aí é como Jesus nos ensina: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo. É muito bonito o significado desta palavra corrigir na Bíblia. Significa encaminhar para a luz. Então, a correção não é um castigo. A correção não é humilhar o outro por causa do seu pecado. Mas a correção é fazer com que aquele que errou e, portanto, está nas trevas, se desencaminhou, retorne. Mas para retornar é preciso reconhecer que errou. Se você diz a alguém: olha, o caminho não é esse,
A pessoa tem que reconhecer que o caminho não é esse. Por isso que precisa ter humildade, se deixar ajudar, e retomando o caminho certo, vai, de fato, alcançar o objetivo, chegar naquele lugar que se deseja. Também a nossa vida, qual é o desejo mais profundo que nós temos no nosso coração, se não crescer, desenvolver-se, alcançar objetivos que indiquem de fato esse crescimento da nossa vida? Todos nós queremos isso, mas no nosso caminho nós temos sempre a possibilidade do desvio, do erro, da queda. Por isso que a correção fraterna, ajudar o outro a reconhecer os seus erros, não é de forma nenhuma humilhar, mas é amar. Só que nós vivemos numa sociedade que desaprendeu esta forma de amar. Muitas vezes essa palavra correção se tornou uma agressão. As pessoas, infelizmente, desenvolveram de forma muito desequilibrada uma sensibilidade que, se a mãe corrige o filho, é capaz do filho denunciar no conselho tutelar. Se o professor chama a atenção de um aluno por uma coisa errada, inadequada, é capaz de apanhar, ser espancado na sala de aula. Se você chama a atenção, né, de alguém na rua que está fazendo algo que não está correto, também é capaz de ser processado. Então nós vivemos nessa sociedade que infelizmente desaprendeu uma forma muito concreta de amar, que é corrigir. Então existem tantas coisas na vida da gente que a gente sozinho não consegue ver, e precisa que alguém nos diga, precisa que alguém nos oriente. Mas nós vivemos assim, nessa atmosfera da falta de corresponsabilidade no crescimento do outro. Isso é uma grande tarefa, a começar em casa, com os próprios filhos. Isto é, hoje, infelizmente, também em muitas situações, as crianças vão crescendo, excluindo do vocabulário a palavra não. E isso é muito perigoso. Um pai que não diz não ao seu filho, está colocando o seu filho numa situação de risco. E qual é essa situação de risco? Ser alienado. Por quê? Porque na vida nós precisamos enfrentar também situações onde o não é dito. Vejam nessa leitura da carta aos Romanos, na segunda leitura de hoje, São Paulo diz assim: os mandamentos, e os mandamentos que ele recorda, começam sempre com um não. Não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, não cobiçarás. E o que é que São Paulo diz? Que todos esses mandamentos começados por um não significam, resumem este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque o amor, e de novo aparece um não, o amor não faz nenhum mal contra o próximo. Podemos dizer que nesta frase nós encontramos duas vezes a palavra não. O amor não faz e nenhuma
tem o mesmo significado, até de forma muito reforçada. Nenhum mal. Então se engana quem pensa que ama dizendo sempre sim. Isto não é real, isto não é humano. Nós amamos também dizendo não, quando for preciso dizer não, porque ajuda a crescer. Então há uma confusão muito grande hoje com essa falsa compreensão de liberdade, onde as pessoas acham que ser livre é fazer o que quer. Nada impede, nada proíbe. Isso não é humano, isso é desumano. E se torna a convivência insuportável. Por exemplo, quando você tem um vizinho que liga o som do seu aparelho de música ou do seu carro, que não respeita ninguém, altas horas da noite, pode ter alguém do lado doente, uma criança que não consegue dormir, e você não pode nem pedir para baixar. Por quê? Porque essa sociedade dos maleducados, porque não aprenderam essa palavrinha tão importante, não. E se acham os donos do mundo, que podem fazer tudo. Então é assim que nós vivemos, infelizmente, hoje nessa sociedade, que não reconhece a necessidade de corrigir, de se deixar corrigir. Não é algo tão comprometedor de corresponsabilidade, quando você encontra uma pessoa que está errando, às vezes até sem ter consciência. Às vezes as pessoas erram, mas não é porque queiram errar, porque não sabem. Então vejam que expressão de quem ama chegar para a pessoa e dizer: não, isso aqui não está certo. E a pessoa aprende o certo e cresce. E quando cresce, sente a satisfação da correção. Talvez no primeiro momento até não seja tão cômodo, porque nós somos orgulhosos. Nós somos orgulhosos. Quando alguém nos corrige, parece que fere o nosso orgulho, mas se nós formos honestos, se nós quisermos crescer, nós vamos ver os frutos da correção. Há pessoas que até abandonam até serviço na igreja pastoral, porque uma vez o padre corrigiu, uma vez uma pessoa do grupo corrigiu. Ah, mas eu fazia com muita boa vontade. Não, você fazia por vaidade. Porque quando é com humildade, você quer sempre melhorar. Você quer sempre crescer. Não é? Por quê? Porque quando a gente se deixa corrigir e percebe a necessidade da correção, como já dissemos, nós damos o passo do crescimento e até mesmo não somos expostos até mesmo a situações ridículas. Então, um exemplo simples, uma pessoa que faz a leitura, lê a palavra errada, não porque seja ruim, porque está fazendo de propósito, não, porque não sabe. E aí todo mundo escuta aquela palavra e diz: errou. Mas ninguém chega para a pessoa para dizer: olha, o acento desta palavra você disse de forma errada. E a pessoa escuta, aprende e cresce.
Da próxima vez ela vai ler de forma correta e não vai se expor aos outros, que às vezes ficam até rindo, mangando, mas não tem o compromisso de ajudar, de corrigir. Ah, deixa para lá. O importante é que a pessoa lê. Não, de forma nenhuma. O importante é que a pessoa cresça. Então vocês imaginem se um pai de família, uma mãe de família, quando o seu filho começa a falar, deixa falar do jeito que quer. A palavra está errada. Não, deixa para lá. Ele quer falar assim. Não, isso é falta de amor. Por isso que quem ama, corrige. Mas como Jesus ensina, não espalhando para o mundo todo o defeito, o erro do outro, mas indo até o outro. E não desiste, porque sabe que é importante para o outro aquela correção. Então, se ele escutar a sua correção, muito bem, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não escutar, chame mais uma ou duas pessoas e vão lá falar com ele. Quem sabe escutando mais outras vozes, se conscientize disso. E Jesus ainda insiste, mas se ele não escutar, então a comunidade precisa saber disso, para ajudar essa pessoa a se corrigir. Por quê? Porque um defeito, um pecado de uma pessoa tem consequências para os outros. A gente acha que o pecado é só individual, pessoal. Não. É para todos. Todos estão envolvidos, todos saem perdendo. Como, diante da correção, todos saem ganhando. Então, que nós tenhamos essa consciência, mesmo que vivamos numa sociedade onde corrigir, onde dizer que o outro errou, é quase uma agressão aos direitos humanos. E por isso a gente insiste, como é importante que os filhos aprendam a administrar situações onde um não é necessário. Os pais precisam ajudar as crianças. Não pode, não é agora, não tenho, não é possível. Porque caso contrário, não vão aprender a lidar com a vida. Não existem casos terríveis, não é, de crianças que não receberam um não e depois mataram a mãe. Crianças que não aprenderam a ter limites na vida, quando pediram ao pai uma coisa e o pai não deu, espancou o pai. E isso não é história de Trancoso, isso é caso real. Por quê? Porque não aprendeu que na vida existe não, e que na vida precisa se corrigir. E se a gente faz a experiência da correção fraterna, a correção dentro de casa, com aqueles que nos amam, então nós não teremos tantas dificuldades quando precisarmos nos corrigir na igreja, no trabalho, na escola. Por quê? Porque nós reconhecemos que é algo que nos traz um bem. De forma nenhuma nos humilha, nos diminui, mas nos faz crescer. Então que de fato acreditemos nessa palavra de Jesus. É Jesus que nos ensina sobre a necessidade de reconhecer os erros, de se deixar ajudar na correção, porque assim todos saem ganhando, todos colhem bons frutos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Creio em Deus Pai,
Todo-Poderoso.